Boa noite. Quero cumprimentar o vereador Levi, no qual cumprimento todos os presentes. Parabenizo por essa iniciativa dessa prestação de contas. Sou contador da FAMEP e apresentar aqui a execução e cumprimento das metas do primeiro quadrimestre. Que causa melhor para me visualizar aqui? Iniciando com uma demonstração das nossas receitas. Basicamente, a principal fonte de repasse é da Prefeitura. A FAMEP ainda está fazendo a gerência para conseguir os seus convênios junto ao Estado e à União. Então, nesse primeiro quadrimestre, basicamente tivemos uma receita de 5 milhões, no qual na tabela eu demonstro a medida que foi arrecadada, tanto nesse primeiro quadrimestre. No maior repasse foi em fevereiro, que corresponde a 38%, e agora, ao final de abril, 1.219.000, representando 24% do total arrecadado. Desses 5 milhões que foram repassados para a FAMEP, foram basicamente de recurso próprio, encaminhado da Prefeitura, um montante de R$ 4.937.932,36, acompanhados de outras fontes de receita. Aqui na fonte estadual, basicamente, são os rendimentos das aplicações, dos valores repassados em conta da nossa instituição. E do governo federal, um repasse de 100 mil de uma transferência especial e 3.646 advindos de rendimento das aplicações financeiras, totalizando ali os 5.043.000. Detalhando essa receita, basicamente, nós temos o valor que é repassado pela Prefeitura, de 4.800.000. Repasse federal, tivemos aquela emenda do deputado José Vitor, que foi um repasse realizado à LAPS, um repasse de custeio para a atividade de apoio daquela instituição, e os outros repasses referente à devolução de recurso de algumas subvenções dos anos anteriores, no qual destacamos a devolução ali, principalmente da LAF, com relação à devolução da Copa Anvap, uma redução das etapas que tiveram, e uma subvenção também de exercícios anteriores no valor de 123 mil, no qual foram devolvidos ao caixa da FAMEP. E, basicamente, os rendimentos financeiros, que são aquelas aplicações obrigatórias que nós realizamos, desses recursos que estão em conta, que representam R$ 6.246,18. Com relação ao demonstrativo do gasto, a FAMEP, nesse 2025, teve um orçamento autorizado de R$ 18.061.923,82. Com a evolução nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos, basicamente, alterações qualitativas e esses R$ 100 mil que foi advindo dessa transferência especial, que foi agregado ao nosso orçamento, então, montante de R$ 18.161.923,82. Com relação à execução da despesa, naquilo que foi empenhado, liquidado e pago, nós temos, conforme a tabela, um montante de R$ 7.148.877 que foram empenhados, uma receita liquidada que representa 79,3% daquilo que foi empenhado, e com relação à despesa que foi paga, nós temos um montante de R$ 3.157.482,52. Desse valor que foi efetivamente pago, nós temos 53% representando os gastos de pessoal, 44% representando as despesas de custeio para as atividades de apoio ao fomento ao esporte e 3% referente aos investimentos. Nesse gráfico, nós podemos acompanhar o comportamento dos estágios da despesa, né? Acompanhando ali nesse primeiro gráfico, aquilo que foi empenhado nas categorias com a primeira coluna de despesa com pessoal, na segunda coluna, despesas correntes e o gasto de capital, ali, e a linha alaranjada ali, tangenciando ali aquilo que foi liquidado. Então, a gente consegue acompanhar a evolução daquilo que foi empenhado, demonstrando ali na linha de ação aquilo que foi liquidado dentro do quadrimestre. No segundo gráfico, nós acompanhamos o inverso, o montante que foi liquidado com aquilo que efetivamente foi pago.
Então, nós conseguimos ali, de uma maneira mais didática, acompanhar dentro do que foi liquidado, aquilo que efetivamente foi colocado à disposição, que foi tanto a entrega de mercadoria ou do serviço prestado, e a gente consegue acompanhar a evolução desses 3 milhões que foram efetivamente pagos. Nesse quadro, tecnicamente, de acordo com o Tribunal de Contas, as codificações que são determinadas pelo Tesouro Nacional, nós temos toda a execução orçamentária da FAMEP, dentro do primeiro quadrimestre. Dentre as principais despesas, nós temos marcadas, basicamente, nós temos os gastos com despesa de pessoal, que representa ali 23,4%, as obrigações patronais, 5,5%, subvenções, 30%, material de consumo para as atividades, 4,4%, e contratação de serviços terceiros para apoio tanto no apoio aos eventos quanto dos atletas, 24,5%. De uma forma mais didática, para compreender a execução da FAMEP, nós categorizamos alguns gastos para que fique evidente ali a forma de aplicação desses recursos. Então, nessa segunda tabela, nós conseguimos acompanhar toda a evolução das principais categorias. Apoio aos atletas e eventos desportivos. Nessa categoria aqui, no valor liquidado, representa 46,1%, e as subvenções representando 94,20% daquilo que foi empenhado. Destaco aqui nas subvenções, né, a importância desses valores são repassados para as instituições, porque elas são instituições que são de extensão dessas políticas de fomento e apoio ao esporte e ao paradesporto. Outro grupo também que tem uma bastante aplicação são os gastos de materiais de apoio administrativo e os gastos de pessoal. Do valor empenhado ali, representam, basicamente, ali, 44%. Dentro dessas categorias que foram apresentadas, basicamente no apoio aos atletas, eventos desportivos, o montante liquidado de 523 mil, basicamente nós temos ali a aplicação com alimentação, apoio aos eventos esportivos, os campeonatos, que são toda aquela rede de apoio de estrutura, tanto na questão da organização, quanto nos serviços essenciais para que esses eventos aconteçam, seja de estrutura, seja de segurança, seja de gerador para manter as condições de jogo e transmissão, apoio de passagem de deslocamentos, que são basicamente nosso apoio ao deslocamento desses atletas nas diversas competições que eles participam, o auxílio atleta, que é também um apoio financeiro que a FAMEP concede para que esse atleta possa representar a cidade nos mais diversos campeonatos, e cada vez mais eles ganham destaque, elevando o nome do nosso município aí nessas diversas competições, gasto com combustível, premiações esportivas daqueles campeonatos são organizados, seja pela FAMEP ou como um apoio. Com relação à categoria da despesa de material e serviço de apoio administrativo, nós temos um montante liquidado de R$ 195.874,38. Desse montante, basicamente, as principais despesas com consultoria, nós temos a consultoria prestada no aspecto administrativo, seja na licitação, nos aspectos contábeis, e a questão dos serviços... Só um minutinho. Dessa consultoria, contrato com quem? Com qual? Nós temos hoje, tanto do ICMS esportivo, quanto da consultoria dos processos administrativos, que é a LH7. E dentro dessa consultoria, ele presta, dentro dos aspectos administrativos, tanto na área de contábil e de licitação, para as demandas aí do apoio administrativo.
Com relação ao material, serviço, manutenção das instalações, nós temos efetivamente gasto, nesse primeiro quadrimestre, um montante de R$ 626.997,18. Dentro desse grupo, principal categoria de gasto é os serviços de manutenção e reparo das nossas instalações, do ginásio, dos parques esportivos e de todas as instalações da FAMEP que coloca à disposição da população. Com relação ao gasto de pessoal, nós temos em torno de despesa liquidada o montante de R$ 2.160.025,51. Desse grande grupo, nós elencamos os encargos previdenciários, que é o pagamento de INSS e da Previdência, o FGTS e a remuneração e a gratificação dos servidores. Destaque nessa categoria das subvenções, onde há o repasse tanto das emendas impositivas, quanto as subvenções autorizadas por lei para essas entidades, que, como eu disse no início, elas dão apoio e reforçam a execução dessas ações de fomento ao esporte. Aí nós temos, basicamente, o América Futebol Clube, a Associação dos Maratonistas Corredores de Araguari, a Escola de Vôlei Araguari, a Liga Araguariana de Futebol e a Liga Araguariana de Futebol de Salão, no montante de R$ 2.022.000, aproximadamente. Com relação à despesa de capital, nós tivemos um montante investido de R$ 140.487,97. Dentro desses recursos, a construção, na verdade, a finalização da construção da arquibancada do CESAC 4, que foi uma obra que iniciou o ano passado e que está finalizando ali, proporcionando à população que utilizam aquela localidade um maior conforto. Posso voltar só um minutinho para eu poder ver aqui na questão de despesas? A sua despesa maior é com a Liga Araguarina de Futsal, R$ 751.000. Isso aqui é só para os campeonatos? Só um Lembrando detalhe. que é emenda impositiva e também isso. A LAFS, basicamente, ela recebe emenda impositiva. Mas, como nós vimos aqui, esse 751 foi o valor que foi empenhado a partir do plano de trabalho que foi autorizado. E desses 751 mil, 100 mil são de emenda de transferência especial da União, que foi aqueles 100 mil que eu demonstrei no início da apresentação, e o restante são de recurso próprio, emenda impositiva municipal. Então, foi liquidado 700. Foi empenhado. Liquidado. Você só pagou 100 mil. Perdão aqui. Houve um erro aqui. Nessa coluna liquidada, houve uma replicação aqui. Então, vou apresentar aqui, vou corrigir o valor aqui e depois eu atualizo para o senhor. Na verdade, os valores que foram liquidados... É porque do ano para cá, só para essa liga, foram mais de R$ 300 mil a mais, né? Na verdade, o valor liquidado é o valor que está na categoria paga. Tá, então houve só uma inversão aqui. Na hora de fazer a planilha, replicou aqui o empenhado no liquidado. Mas, na verdade, o liquidado aqui está demonstrado aqui na coluna que foi pago. Então, 100 mil. 100 mil reais. Foi basicamente aquela emenda impositiva. Tá, então as emendas impositivas dos vereadores não pagou nenhuma. Para a LAFS, ainda não. O secretário de Planejamento está aqui ainda? Ou a controladora? Qual é a resposta do Executivo no que tange emendas impositivas? Vossa Senhoria sabe, todos os secretários, que é obrigatório o município cumprir as emendas impositivas.
A lei de orçamento deve chegar daqui a alguns meses, e aí a gente tem, quando Câmara de Vereadores ainda, cada vereador indicar suas emendas, sendo que a gente tem emenda impositiva referente ao ano passado, nós estamos na metade desse ano e ainda não foram pagas. Porque senão a gente fica jogando papel, e não é assim que a gente precisa tratar orçamento. Emendas impositivas são emendas impositivas, então a gente precisa saber, porque senão a gente cobra alguma efetividade do esporte e não tem dinheiro. A gente tem emenda impositiva para algumas ações da saúde, são políticas por interessantes e não são implementadas. Então, eu queria ouvir do Executivo se vocês fizeram uma meia-culpa de ver onde o que aconteceu, por que as emendas não foram pagas, porque, veja bem, enquanto aqui eu vejo 751 mil, eu posso até pensar, enquanto vereador, se é muito ou pouco, mas me preocupa de ter somente dos 751 mil, só 100 mil, e as emendas impositivas, 600 mil, estão tramitando, e aí o que cada vereador colocou, seja para um campeonato, seja para a escolinha, de forma preventiva. Eu queria muito ouvir, aproveitando o ensejo aqui da prestação de contas, porque eu não gostaria que a minha emenda fosse apenas de papel, eu gostaria que as minhas emendas impositivas chegassem efetivamente lá para quem eu destinar. Então, eu queria ouvir do Executivo, não sei se vai ser controlador, secretário de Planejamento, que vocês me digam a questão de emenda impositiva, porque senão nós vamos ficar aqui e a Prefeitura, o Executivo precisa fazer, lá na fonte 500, precisa fazer, nas emendas impositivas, o valor de 2% do orçamento precisa ser reservado para que seja pago. É lógico, observando todas as questões da lei de fomento e a lei que hoje diz como é que tem que ser feito. Então, eu queria ouvir do Executivo, porque me preocupa, né? São só 100 mil que chegou. Então, o que foi pago, dessas outras aqui, de 558, que pagou 46, foi de emenda impositiva da Liga Araguarina? Deixa eu Sim. só apontar uma coisa aqui. Não, foi pago, 49 pago. E o plano de trabalho? Como é que ele está a execução do plano de trabalho? Porque é importante isso, né, Levi? Um dos dificuldades que a gente tem em relação à emenda impositiva, que a gente até conversou hoje, e eu tenho conversado demais assim com o Luiz Renato, por exemplo, a gente hoje, nós já estamos no mês de junho, eu tenho quase 3 milhões, o Luiz foi embora, né? Tenho quase 3 milhões que eu tenho que fazer reprogramação porque teve impedimento. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem são planos de trabalho. Eu entendo também que o Executivo ele também tem uma dificuldade quando você manda uma emenda lá, que é a nossa capacidade também administrativa. A gente recebe muita emenda de R$5.000. Então, você tem que processar todo um plano de trabalho, ver se a pessoa que está recebendo aquele só R$5.000, que, ao meu ver, às vezes não é nenhuma política pública efetiva, né? Por mais que a gente vá lá, aponte, aí o vereador vem e fala, não, mas isso é uma política pública efetiva, a gente vai lá e executa. Aquela associação ela não tem nem capacidade de mandar um plano de trabalho. A documentação do checklist tem mais de 12 itens. Então, essa é a minha pergunta em relação à LAF. O plano de trabalho, ele deve ter uma cadência, muito provavelmente. Ele vai executar um pouquinho agora, depois ele vai ter mais um campeonato lá para junho. Então, eu precisaria ver o plano de trabalho. Do que eu estou falando de dificuldade que hoje eu tenho como executivo em relação à emenda impositiva, são os impedimentos de ordem técnica muito atrelados às associações que recebem. Isso que o senhor falou, pode ser que não seja. Eu entendo que o da LAF, porque eu já peguei outros planos de trabalho, né, até um do sindicato que teve, são cadenciados não só, principalmente que são, não só de uma vez que ele recebe, ele vai recebendo a cada vez que ele vai executando. Meu plano de trabalho era para fazer um campeonato agora em outubro. Você vai lá e vai pagar de acordo com o que tem naquele plano de trabalho. Tanto é que teve algumas subvenções que tiveram que ser devolvidas por que motivo? Porque não foram executadas. Né? É isso que eu entendo. Você deve conhecer a lei que instituiu as emendas impositivas e colocou como obrigação também do Executivo informar o Legislativo, depois da indicação das emendas, quais as associações e instituições não estariam aptas. Então, eu não estava, agora eu estou vereador, e, como eu disse,
eu vou esperar, por parte do Executivo, a resposta. Porque se a associação que eu indiquei não estiver apta, de acordo lá com a comissão, Isso. eu preciso ser informado, porque isso tem prazo, inclusive, para isso. Então, a minha pergunta é até por questão de gestão, porque você tem uma gestão, tem emendas impositivas. Então, assim, você tem 100 mil pago de emenda que foi federal. Então, se teve previsão 751 mil, são de emendas impositivas, ou seja, na política pública em relação ao esporte, futebol de salão, foi impedido. Sendo que, no ano passado, eu estou com o relatório aqui, só para você ter ideia, o ano passado foram 225 mil e pago 225 mil. Presidente, Levi, Entendeu? Essa é a minha preocupação para a gente poder colocar o orçamento nessa questão aqui. Eu creio que está pagando o que pode. A minha preocupação é ser emenda impositiva, porque não foi pago. assim, eu também concordo, a LAFS tem o plano de trabalho dela, já passou por essa casa. Agora, sim, eu até, assim, quero, se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam. Até em algumas conversas, o Executivo ele tem até o final do ano para estar pagando. Não, a de 2023 está tudo certo. 2024 também. 2024 também. É só as que foram direcionadas para o ano de 2025, que são essas da LAPS, que é 600 e... Quanto? 651, 651 e 846, tal. Apesar de estar até dividido, mas assim, o Executivo tem até o final do ano, não é isso? Para estar passando esse valor? E pode virar resta pagar uma parte também, até 40%, se não me engano. Mas assim, a gente tem cobrado isso, por quê? Porque é uma fonte de apoio do esporte, a LAFS, que promove vários campeonatos infantis, tem um projeto muito bacana para a terceira idade, que faz ali os alongamentos em diversos pontos da cidade. E, assim, a gente tem vários projetos, uma perna de apoio que é a LAFS, e a gente está alinhando isso com o Executivo para poder estar recebendo. É exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa ver as emendas impositivas, porque elas são importantes para as diversas, onde colocando. A minha preocupação é aquelas emendas que deveriam ter sido pagas no ano passado não foram, e elas ficaram, como a controladora disse, o resto a pagar para esse ano. Não, a de esporte foram cumpridas. Sim, não, mas eu sei que diversas outras emendas impositivas de outros setores, sim. O raciocínio é mais amplo lá dentro do espaço. Agora, porque senão a gente vai ficar... Agora vai chegar mais emenda e já ficou emendas... Nós estamos atendendo todas as outras emendas, estão sendo direcionadas, só falta essa para a gente ajustar com a LAFS, mas acredito que nos próximos meses já começam a se estabilizar isso aí. Ok. Levi, aproveitando essa parte, a gente tem muito problema com as emendas com algumas entidades, porque quando volta a lei, tem até 120 dias para a gente informar o impedimento técnico, né, para a casa, assim, né, para a Câmara Municipal. E vocês dão um retorno para nós, né, no prazo de 30 dias. Só que tem entidades, igual a gente lança, faz o chamamento no correio, informa, a secretaria oficia. Tem muitas entidades que elas dão entrada no processo no final do ano. Então, a gente não consegue nem executar dentro do exercício, mas a gente sempre acompanha para estar, pelo menos, empenhado, para estar cumprindo com a legislação, entendeu? Vocês vão receber o requerimento meu pedindo a relação de quais as instituições, associações que estão aptas a receber emendas. Isso já facilita para os vereadores e para o Executivo. Senão, a gente indica emenda impositiva para quem lá já não está apto, porque não prestou conta. E assim, então, assim, eu vou me adiantar, enquanto vereador, eu vou dar emenda para quem efetivamente está apto lá junto ao Executivo. Então, vocês vão receber e mandar. Assim, se vocês puderem já fazendo todo o levantamento, para a gente não ter esse problema, que aí vai diminuir trabalho, que eu entendo também que a comissão está lá, faz todo o trabalho. Quando chega lá, a instituição não está apta. Então, isso frustra todo mundo. Então, assim, eu vou pedir a relação, se vocês já puderem já
tratar nesse Tá. sentido. Uhum. Então, Vereador. por que eu perguntei específico para a FAMEC? Por quê? Porque tudo que você desenvolve, grande maioria, faz parte do que vem de emenda impositiva, que você está fazendo aqui. Então, as emendas impositivas, elas são determinantes. A saúde financeira da FAMEP, ela tem a receita que vem, tá, ok. Mas eu falo assim, o que você vai desenvolver enquanto FAMEP, a grande fonte são as emendas impositivas. Essa né? casa tem uma grande importância para a FAMEP, para desenvolver os seus projetos sociais, para atender os nossos jovens. Então, assim, é muito importante você estar aqui com apoio com a FAMEP. Obrigado. Vereador. Pois não. A palavra ao nosso presidente da FAEC. Esse aí está ruim, tem que ser o outro. Boa noite a todos, muito obrigado. Parabéns aí, né, pela explanação de todos. Cumprimentar nossos amigos da Fundação. Isso é um problema que o Poder Executivo e o Legislativo devem alinhar, Levi. Enquanto a gente estava lá no desenvolvimento social, durante 4 anos nós tivemos esses mesmos problemas. E, assim, enquanto os secretários, e muitos fazem isso, o papel que às vezes é até do vereador. Quando chega a emenda que a gente identifica que tem um erro até de ordem técnica, e de imediato a gente já chama, e eu pelo menos fazia isso, chama o diretor, o presidente da entidade, para que possa, dentro de tempo hábil, fazer as devidas correções. Inclusive, às vezes, até saía daqui emendas destinadas a uma certa entidade e encaminhava para outra secretaria. Então, então assim, só uma sugestão para alinhar mesmo, até para esse ano, dentro do orçamento, e ver quais as entidades que realmente estão aptas para receber, para que esse tipo de problema não possa ter para o ano que vem. Ok. Vereador, posso a palavra? Pois não. Só para tentar contribuir, que a gente lida muito com emendas impositivas. Tá saindo bem a voz? Tá. Tá. Eu, talvez, por exemplo, pensando do meu ponto de vista, talvez eu não consiga precisar para o senhor quais são as entidades que estão aptas ou não. Porque para eu saber se elas estão aptas, eu tenho que pegar toda a documentação exigida pela lei e fazer aquela análise. Porque, por exemplo, a gente pode ter repassado um recurso para uma entidade o ano passado, ela estava apta, mas talvez esse ano ela já não está mais. Às vezes o estatuto venceu a ata de eleição, ou perdeu as certidões, ou prestação de contas. Então, assim, o senhor perguntar, Wederson, quais são as entidades que estão aptas a receber recursos da cultura? Eu não posso afirmar com precisão para o senhor quais são, porque, como diz, eu preciso ter acesso a toda a documentação. Então, infelizmente, a lei talvez coloque esse empecilho, porque, por exemplo, primeiro indica o recurso para depois verificar se ela está apta ou não. E se eventualmente não estiver apta, aí é impedimento, né, de ordem técnica. No que refere à prestação de conta, é a única informação que vocês têm com precisão para... Isso. No caso, eu particularmente, antes de indicar, eu selecionando, eu vou fazer uma pré-seleção e vou solicitar documentação, inclusive colocar alguém para ajudar na confecção do plano de trabalho, para que as minhas emendas elas possam... pode prosseguir, obrigado. Só retificando aqui, aquela informação com relação à emenda impositiva, na verdade, não. Das subvenções, que temos tanto as emendas impositivas como as subvenções autorizadas por lei e transferências especiais. Então, o montante empenhado foi todo aquele que foi autorizado pelo plano de trabalho e as entidades que estavam aptas. O valor liquidado é que alguns planos de trabalho já foram encaminhados e foram devidamente liquidados e realmente pago, essa planilha está correta. O valor que foi pago é que representa aqui o montante de R$ 665.048,13, dentro dos quais a grande participação aqui das instituições. Dando sequência, então, com relação ao demonstrativo de categoria de gasto por categoria, nós temos um investimento, no qual tivemos um valor efetivo de R$ 140.487 e o montante pago de R$ 93.839,72. Com relação às emendas impositivas, na prestação de contas anterior, a presidência solicitou um destaque e nós tivemos o cuidado aí de detalhar aí com relação à execução dessas emendas impositivas.
No total, foram destinados para a FAMEP de emendas impositivas municipais o valor de R$ 2.217.923,82, um total de 57 emendas, beneficiando 10 instituições, inclusive a FAMEP. E para melhorar essa questão, tanto do plano de trabalho com relação à prestação de contas, as comissões, elas se fizeram um chamamento publicado no Diário Oficial, onde nós reunimos todas as entidades, as 9 entidades foram beneficiadas com as emendas impositivas, para nivelar o entendimento, a questão das cobranças, da especificidade técnica que vão ser cobradas nas prestações de contas, justamente para colocar à disposição todo o efetivo da FAMEP, tanto a parte técnica, tanto a parte técnica de execução das práticas esportivas, quanto a parte técnica, jurídica e contábil, para que esteja à disposição dessas entidades. Foi um momento de troca de conhecimentos, foi muito produtivo, porque elas tiveram a oportunidade ali, a FAMEP, como parceiro, participar aí, efetivamente aí, na execução dessas políticas que eles foram tratadas ali no plano de trabalho. Parabéns pela iniciativa, presidente. Então, num panorama geral, aqueles 2.217.000 que foram destinados à FAMEP, nós tivemos a seguinte classificação até a execução nesse primeiro quadrimestre. Em execução, 39 emendas no montante de R$ 1.700.000 já estão em execução. 9 tiveram impedimento técnico, foram devolvidos ao planejamento para ajustes. E das que foram aptas, 9 emendas de 3 instituições ainda não foram apresentados os planos de trabalho. Com relação à execução dos 2 milhões, nós tivemos aqui, até o momento, que foram pagos 465.048,13, representando 21% das emendas, e ainda restando 58% dessas emendas conforme a execução do plano de trabalho. 295.000, referente a 9 emendas com impedimento técnico, e 162.000, referente a 9 emendas de 3 instituições, aguardando a apresentação do plano de trabalho. Então, esse impedimento técnico representou 13% do total das emendas, e as emendas pendentes de plano de trabalho representam 7% desse total de 2.217.000 que foram repassados à FAMEP. Passando agora com a demonstração da evolução dos nossos restos a pagar, lembrando que a FAMEP, por ser uma instituição fundada recentemente, ela tem referente à execução dos restos a pagar de 2023 e do exercício de 2024. Do exercício de 2023, foram inscritos 2.686.517, dos quais 784.000 processados e não processados, 1 milhão, quase 2 milhões. Dentro da execução desse restos a pagar no decorrer do exercício, tanto de 2024 e do primeiro quadrimestre de 2025, nós temos um restos a pagar no total de 15.674,96. Ou seja, dos 2.600.000, nós temos basicamente foram quitados 99,4% desse restos a pagar referente a 2023 e 2024. Com relação ao restos a pagar de 2024, total inscrito em 2024, tivemos um montante de 2.818.000, dentre aquilo que efetivamente foi disponibilizado, foi 2.600.000, e não processado, 133.065,60. 95% de restos a pagar processado e 4,7% restos a pagar não processado. Nesse primeiro quadrimestre, com relação à evolução desse restos a pagar, nós tivemos o pagamento de 1.675.645,68 do resto a pagar processado e do não processado, um pagamento de 133,35,60. Perdão, corrigindo aqui, o valor pago do primeiro quadrimestre aqui, do RP não processado, foi 63.140, e do resto a pagar processado foi 1.675.645,68.
com relação, considerando aquilo que foi pago no primeiro quadrimestre, nós temos um montante ainda de restos a pagar, somando o processado e não processado, de 1.079.000, sendo do resto a pagar não processado 1.009.000 e do não processado 69.000. E assim, resumidamente, a gente demonstrou toda a questão da execução de resto a pagar e do exercício corrente da FAMEP. Saldo hoje de... Aqui está 2024, né? Eu não É a consegui evolução do acompanhar. resto a pagar 2024 que ocorreu em 2025. Né? O resto a pagar ele pertence ao exercício que ele foi inscrito. Então, nós temos a questão do resto a pagar de 2023, que tem um saldo hoje de 15.000. 15.000, né? E depois nós temos o resto a pagar inscrito em 2024, né, naquele montante, e hoje nós temos o detalhamento aqui daquilo que foi pago. Aqui nessa planilha eu mostro o saldo de acordo com a sua categoria. Então, temos processado 1.009.000 e não processado de 69.000. Então, totalizando 79%. Do total inscrito, nós temos 35% ainda do RP processado e 2,5% do RP não processado. Esse é o saldo final do resto a pagar da FAMEP. Então, a FAMEP tem 1 milhão... 1.079.000 mais 15.000 de 2023. Então, E a receita mensal gira em torno de 1.200.000, 1.300.000, em média, é isso? Isso, porque tivemos esses 5 milhões no início, nesse quadrimestre, então oscila mais ou menos nesse valor. Tá, pela observação dos relatórios, o resto a pagar, ele mantém, não cresceu. Sim, tivemos Então, uma, Sim. com relação a 2023, Sim, uma porque grande redução, Sim. né? Praticamente nós temos 0,6% daquilo que foi escrito, e ele continua no mesmo segmento com relação à evolução de 2024. Então, isso não quer dizer, para quem está nos assistindo, que são restos a pagar de fornecedores desde 2023, não é? Sim, Certo. de 2023 foram quitados um saldo apenas de R$ 15.000. Certo. Com relação ao resto a pagar inscrito em 2024, que eram 2.800.000, hoje nós temos 1.080.000. Tá, o que pagou de 1 milhão nesse primeiro quadrimestre? Vou voltar aqui na tela, que a gente tem daquela mesma categoria do que foi pago. Naquela mesma linha de entendimento, dentro das despesas correntes, o resto a pagar que nós tivemos, é possível que, na categoria apoio ao atleta, foram pagos do resto a pagar processado, 271.000. Pode me apontar qual tela que é aquela ali? Essa aqui. Então, esse aqui foi o valor inscrito em resto a pagar referente ao exercício 2024. Então, nós temos a categoria do resto a pagar processado, aquilo que efetivamente foi colocado à disposição e é uma dívida, e o não processado, que terá execução nesse exercício agora de 2025. Dentro desse resto a pagar, o montante pago nesse primeiro quadrimestre são de 1.675.000, de acordo com essas categorias. As de principal impacto, foi o gasto pessoal, que a gente já virou exercício de dezembro, né, fazendo toda a questão dos pagamentos. E, com relação ao RP não processado, nós tivemos pagamento de 63.000, né, dos maiores impactos na categoria de manutenção de serviços administrativos, de 18.000, e, com relação à manutenção dos equipamentos das instalações, de 14.000. Despesas de capital, nós tivemos ali o pagamento o total de R$ 20.030,40. Isso com relação a 2024. Considerando o inscrito e essas duas colunas que foram pagas, nós temos um saldo desse resto a pagar de 1.079.000, dos quais quase 70.000 se representa dos restos a pagar não processado e 1.009.000 referente ao resto a pagar processado. Desse 1 milhão processado aqui, nós temos basicamente aqui a categoria de apoio aos atletas e eventos esportivos, 243.000, manutenção dos equipamentos das instalações, R$ 90.000, e basicamente aqui desse material de despesa de capital, que representa a maior parte do nosso resto a pagar, que representa R$ 667.245,54. Então, total pago, aproximadamente 1.080.000. Tá, ok. Obrigado. E aí tem muito fornecedor ali, né? 677.000. Esses 600, Levi, só para esclarecer,
600 mil é dos parquinhos e das academias, que está previsto para pagar agora, tá? Com a venda da folha da prefeitura, nós vamos... Colocar o pessoal Perguntar, para orar sim. para chegar os royalties, né? Ô, Levi, só uma pergunta. Mas os parquinhos não são de serviços urbanos? Sim, mas na época não estava, foi comprar todos, tanto a academia como o parquinho, pela FAMEP. Mas a distribuição e a mão de obra, tudo é dos serviços urbanos. Foi passado para eles e a FAMEP ficou só com os parques. Quer dizer, só com as academias ao ar livre. Presidente, tem previsão de zerar essa dívida com os fornecedores aí? Quanto? Não, a nossa, dos restos a pagar, a nossa maior dívida é com os parques e academias, que é no valor de 600 mil. Eu acho que não vai demorar, não. Acho que... Ok, só fazer o seu dever de casa. Sim. Isso aí. Obrigado, Vicente. Mais alguma observação, os vereadores? Não?